Amém, igreja. Esta é uma grande mensagem que nós precisamos de entender. Deus aqui, Ele nos deu uma grande missão e ela está dividida em duas partes. Nós podemos ver isso em duas passagens distintas, que Deus nos mandou pregar o Evangelho, mas Ele também nos mandou fazer discípulos. A primeira passagem ela está descrita em Marcos 16:15 e Ele diz assim: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Isto é um chamado que Deus deu todos aos seus filhos, todos aqueles que já nasceram de novo. Mas depois, em Mateus 28, no versículo 19 e 20, ele também diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Amém? Em ambas as situações, este chamado é para si e para mim. Não é algo que é opcional, mas Deus nos deu uma ordenança para nós fazermos. Então, primeiro nós precisamos de pregar o Evangelho. O que é que quer dizer isso? Nós precisamos pregar as boas novas. O Evangelho, a palavra Evangelho, ela quer dizer boas novas, boas notícias. Algo novo e bom chegou através de Jesus Cristo. Mas a nossa missão aqui na Terra, ela não parou somente no pregar. Hoje existem muitas pessoas que elas pregam a palavra. E muitas delas, hoje em dia, através dos meios de comunicação que nós temos, é fácil pregar a palavra. A questão que está aqui é saber, em primeiro lugar, se quem está a ouvir realmente ouve e entende a mensagem. Segundo, a mensagem também diz que nós precisamos fazer discípulos de todos os povos, de todas as nações. E é tão interessante porque hoje nós estamos a viver numa nação em que existem várias nacionalidades, pessoas de várias partes do mundo estão aqui reunidos na Irlanda. É uma oportunidade única de nós cumprirmos esse chamado e esse propósito. E nós precisamos de entender que quando nós, como cristãos, morremos para nós mesmos, então nós vamos cumprir esse propósito. Em João 15:5 diz assim: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O nosso chamado, irmãos, é claro. Nós precisamos ir e nós precisamos dar frutos. E frutos que permaneçam. O que é que isso quer dizer? Que não importa aquilo que você quer, não importa os seus desejos, se você morreu, aquilo que você deve desejar é cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Esse é o chamado para nós que somos cristãos. Cristo espera que cada cristão gere frutos espirituais. Irmãos, é incrível como nós hoje, como igreja, não só aqui, mas em muitas partes do mundo, nós vemos que existe uma esterilidade espiritual. As pessoas, aqueles que se converteram, aqueles que aceitaram a Cristo, nós podemos ver que eles se contentam simplesmente de ser frequentadores de uma igreja. Eles se contentam de ser frequentadores somente de uma organização. Irmãos, não é isso que é o nosso chamado. Não foi para isso que nós fomos salvos por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele estava, em primeiro lugar, ele se interessava na nossa salvação, mas ele também se interessava que você pudesse ser usado aonde você está, para você levar as boas novas e fazer discípulos. O apóstolo Paulo nos revela a importância de gerarmos filhos saudáveis. Por quê, irmãos? Porque quando uma criança ela não é saudável, além de ela ocupar o tempo dos seus pais, ela não vai crescer de uma forma normal. Ela não irá fazer a sua vida de uma forma normal. E isso vai ser um impedimento para que quando ela chega à fase adulta, quando ela tem que desenvolver uma família, quando ela tem que educar os seus filhos, ela não vai conseguir fazer. Por quê? Porque ela foi gerada de uma forma errada. Somente cristãos mal informados ou imaturos estão mais importados com as obras do que gerar e nutrir filhos espirituais. Irmãos, muitas vezes, irmãos, nós estamos mais interessados, ou nós nos colocamos na posição de fazer, mas nós não nos colocamos na posição de nós nutrirmos, nós cuidarmos daqueles que nós deveríamos cuidar.
E muitas vezes isso acontece porque, irmãos, sabe porquê? Porque muitas vezes nós estamos malnutridos, muitas vezes nós estamos fracos, nós muitas vezes não estamos capazes sequer de poder dar o alimento que nós precisamos. Enquanto discípulos, nós somos fracos. Por isso nós precisamos mudar a maneira como nós vivemos. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, fisicamente, mentalmente, psicologicamente. Porque, irmãos, hoje existe uma pressão muito grande sobre a igreja, para que a igreja ela permaneça adormecida. E nós, como cristãos, irmãos, nós precisamos de acordar, nós precisamos de fazer, ir pregar o Evangelho e fazer discípulos. E Paulo, ele entendia esse ponto. Eu queria que você hoje parasse para pensar quantas pessoas é que elas hoje foram levadas a Cristo e elas estão a ser preparadas para poder ganhar outros, que foram feitos através da sua influência direta. Porque muitas vezes essa responsabilidade ela é transferida para os líderes, para os diáconos, para os pastores, para os presbíteros. Mas essa responsabilidade, irmãos, não importa o título que essa pessoa tem, é para si e é para mim. E Paulo, ele entendia isso. E quando ele quando Jesus, chamou os seus discípulos, irmãos, todos eles tiveram que decidir seguir o Evangelho. E isso é algo, irmão, que as pessoas elas precisam de entender. Existe uma decisão que ela precisa ser tomada. E nós podemos ver, irmãos, que a igreja, ela está-se a reunir. Hoje, cada vez tem mais igrejas por todo o mundo. Mas sabe uma coisa, irmãos? Nos reunimos como igreja regularmente, sendo membros ativos da igreja, não faz a diferença na vida de ninguém. Por isso, nós como cristãos, nós precisamos nos reunir, nós precisamos aprender, nós precisamos ir mais profundo na Bíblia, mas com o objetivo de nós nos tornarmos discípulos fortes para que a gente possa gerar filhos espirituais, para que o Evangelho possa continuar a ser propagado e para que uma nova geração seja levantada. Porque hoje, irmãos, nós vemos que os valores bíblicos, aquilo que Jesus nos ensinou, irmãos, muitas vezes eles estão a ser colocados de parte. Sabem porquê? Porque hoje estamos a gerar discípulos fracos, discípulos, irmãos, que não estão com o desejo e com a vontade de fazer a vontade do Pai. A atividade não substitui a obediência. Viver ocupado não substitui o lugar de reprodução. Irmãos, muitas vezes nós pensamos, porque muitas vezes nós estamos ocupados e muitas vezes nós dizemos eu faço isto, eu faço aquilo, que isso vai substituir a sua função, a sua obrigação de reproduzir. Irmãos, nós fomos chamados para reproduzir, gerar filhos espirituais. E hoje o tema da nossa mensagem é exatamente isso. Nós fomos chamados para nos reproduzir. E nós podemos ver, irmãos, que hoje a igreja ela vive realmente uma esterilidade. O tema é um discípulo cresce e multiplica. Você pode dizer assim, eu quero crescer e eu quero multiplicar. Eu quero crescer, eu quero multiplicar de uma forma saudável, de uma forma, irmãos, que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje, irmãos, tem muitas pessoas que elas simplesmente, elas pegam no microfone, elas vão para as ruas, elas usam as mídias e elas evangelizam milhares e milhares, fazem o apelo à salvação e milhares de pessoas muitas vezes vêm à salvação. Mas sabe uma coisa, irmãos? Depois não existe quem cuide, não existe quem vá atrás, quem vai estar presente na vida dessas pessoas, quem vai lá tirar as feridas. Irmãos, hoje antes de nós começarmos o culto, uma pessoa entrou aqui pela igreja, irmãos, e o meu coração ele ficou quebrado, porque, irmãos, é uma pessoa que precisa de ajuda, é uma pessoa que tem feridas que precisam ser cuidadas. E onde está o papel da igreja? Onde está o papel dos discípulos, irmãos? Nós precisamos de acordar, nós vivemos um novo tempo. Nós temos de deixar a religiosidade de parte. Como nós vimos aí nesse vídeo que nós passamos, nós temos que ser igreja. Nós temos que parar muitas vezes de nos preocupar tanta vez com o púlpito, que está de uma forma, está de outra, com o coração, irmãos. Nós temos que nos preocupar com pessoas,
Porque pessoas é que são aquelas que precisam ser alcançadas. É lógico, irmãos, que nós gostamos de ter um lugar bonito, agradável, confortável. Mas isso não deve ser a nossa prioridade. Não deve ser isso que nos vai consumir as nossas energias. Nós temos que ser equilibrados. E o foco, irmãos, são pessoas. João 15:8 diz assim: meu Pai é glorificado pelo facto de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Irmãos, nós só seremos verdadeiros discípulos se nós dermos fruto. É o que a palavra nos diz aqui. E ela não diz também só dar fruto, muito fruto. Fala de quantidade, irmãos. Porque sabe uma coisa? Quando nós geramos um discípulo e esse discípulo gera outro discípulo, nós estamos a gerar frutos em cadeia. E é isso que nós precisamos entender. Infelizmente, muitos cristãos, irmãos, não fazem esse compromisso. Primeiro, de se tornar um discípulo. Segundo, de gerarem outros discípulos. Então, se você já fez o compromisso, irmão, de você ser um discípulo, você hoje precisa de fazer um compromisso de, a partir de hoje, de você começar a trabalhar, de você começar-se a preparar para ser um gerador de discípulos. É a mesma coisa que Jesus fez. Jesus já escolheu 12. E a partir desses 12, ele investiu o seu tempo. Irmãos, o que fez a diferença na vida da humanidade, e por causa do Evangelho ser hoje propagado por todo lado, é porque Jesus, ele investiu tudo o que ele tinha naqueles 12. E por causa disso, esses 12, eles investiram noutros. E geraram milhares de milhares. E nós, hoje, irmãos, nós precisamos tomar essa decisão. De hoje nós dizemos assim: eu vou gerar discípulos. Eu vou fazer a diferença na minha geração. Talvez você esteja a pensar que você não consegue fazer discípulos. Mas sabe uma coisa? Mas quando você se torna um discípulo, e aí você começa o primeiro passo. E depois, com o auxílio do Espírito Santo, o poder operador do Espírito Santo em si, você vai gerar filhos espirituais. Você pode dar um amém comigo. Você pode dizer glória a Deus, porque eu não tenho mais o espírito de esterilidade, eu tenho o espírito gerador de filhos espirituais, e eu irei fazer a diferença. Amém, irmãos? João 15:16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pediram em meu nome. Amém, irmãos? Fruto que permaneça, irmãos. Hoje, irmãos, nós precisamos analisar. Você foi escolhido por Deus. Você então pode ter a certeza que você foi habilitado. Você foi escolhido para ir e dar frutos, e frutos de qualidade, irmãos. Talvez você se pergunte hoje, porque existem tantas pessoas, irmãos, que eles entram e saem da igreja. Eu creio que todos nós, irmãos, já paramos para pensar nisso. E sabe qual é a resposta? É uma resposta tão simples e infelizmente triste. É porque hoje, irmãos, nós não estamos dentro das igrejas, dentro dos ministérios, nós não estamos a gerar discípulos, mas nós estamos a gerar frequentadores de igreja. Muitas vezes, irmãos, nós estamos mais empenhados em trazer as pessoas das suas casas para dentro da igreja, para que elas se sentem, que elas ouçam, que elas fiquem junto. Mas nós não estamos, muitas vezes, empenhados em fazer discípulos, transformar essas pessoas, fazer a diferença na vida dessas pessoas. Esta passagem, irmãos, aqui, ela nos dá algumas informações, algumas orientações bastante importantes que nós precisamos analisar. Primeiro, ela diz: vão. É um comando de Jesus para nós. Nós precisamos de ir. E tem que haver uma disposição, irmão. Se você não tiver na disposição, você nunca vai fazer a vontade. Segundo, ela diz: façam discípulos. É uma ordem, é um comando que nós também recebemos. Não é algo opcional. Muitas vezes as pessoas dizem: não, eu não sei se eu tenho vontade, eu não sei se eu quero. Mas a palavra de Deus aqui nos diz que nós precisamos fazer. Não é uma opção. Terceiro, ela nos ensina que além de irmos e fazermos discípulos, temos que levá-los também ao batismo. O que é o batismo, irmão? É o ato público em que
A pessoa que está a ser batizada, ela reconhece em primeiro lugar que ela é um pecador e ela diz perante todas as pessoas que ela é um seguidor de Jesus e que ela, a partir daquele momento, ele vai se tornar um discípulo para que possa gerar outros discípulos também. Amém, irmãos? No quarto, ele ainda diz assim, e ainda nos ensina que devemos ensinar nossos filhos espirituais a obedecer tudo o que Jesus nos tem ensinado. Irmãos, imagine que você tem o seu filho e você simplesmente gera o seu filho e agora diz assim, olha, fulano, está aqui, agora és tu que vais cuidar, és tu que vais ensinar, és tu que vais estar presente na vida dele, eu não quero saber mais disso. Muitas vezes isso é o que acontece, irmãos, com muitos cristãos no mundo. Como eu disse anteriormente, existem pessoas que elas vão fazer campanhas de evangelismo e muitas pessoas são tocadas pelo Espírito Santo e elas dizem assim, eu quero ser um seguidor de Jesus. Elas aceitam a Cristo. Mas depois essas pessoas, irmãos, elas vão embora. Elas vão para as suas cidades, muitas vezes vão para os seus países. E aquelas pessoas, irmãos, elas não têm ninguém que os ensine. Elas não têm ninguém que esteja ali presentes na vida delas. E nós, como discípulos, irmãos, nós fomos chamados não só para gerar, mas para ensinar, estar presente, para que eles possam obedecer tudo aquilo que Jesus nos tem ensinado. Então são segredos tremendos. E no último, e por último, não estaremos sozinhos nesta missão, irmãos. Jesus, ele disse que estará sempre conosco. Amém? Então, você pode dizer assim, mas é muito difícil. É verdade. Gerar discípulos não é fácil. Mas sabe uma coisa? Se você hoje começar-se a preparar, você daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai ver que você está a gerar discípulos e você vai ver frutos a aparecerem. Quando algo é plantado na terra, uma árvore, primeiro ela tem que crescer, ela tem que colocar as raízes, depois ela tem os ramos, vão crescendo, vêm as folhas e na altura certa o fruto vai aparecer. Primeiramente ele vem verde, depois vai amadurecendo e aí a gente vai poder colher. Na vida cristã, irmãos, é exatamente a mesma coisa. Amém? Precisamos decidir gerar discípulos, pessoas que investiremos nosso tempo e conhecimento. É um amor, irmão, permitindo que elas sejam próximas. Nós precisamos permitir, irmãos, que essas pessoas, elas estejam próximas. Existe hoje, muitas vezes, a ideia, não, eu tenho que fazer discípulos, mas eu só posso estar com aquela pessoa 1 horinha por semana, 2 horas no máximo, e depois, na próxima semana, a gente volta a reunir. Irmãos, não tem que ser algo forçado, tem que ser algo que o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de si, e você diz assim, eu quero fazer discípulos, eu quero estar próximo. Jesus, ele não perdia a oportunidade de ter os seus discípulos próximos. Eles comiam juntos, eles pregavam juntos, as boas novas. Eles dormiam juntos, eles oravam juntos. Irmãos, é isso que nós, como discípulos, irmãos, nós precisamos ser, estar próximo do nosso discipulador, mas também nós precisamos ter os nossos discípulos, as nossas ovelhas, ali protegidas. Sabe uma coisa, irmãos? Porque quando o seu rebanho, irmãos, está desprotegido, o lobo, os inimigos, os perigos, eles vão andar sempre ali à volta. E se você não souber cuidar da sua ovelhinha, sabe o que é que vai acontecer? A ovelha ela vai ser tentada a sair do pasto. E muitas vezes ela acaba por ser agredida. Muitas vezes ela acaba por ser morta. Nós, irmãos, como pastores, nós precisamos cuidar das nossas ovelhas. Temos que ser maduros e suficientes para lidar com cada pessoa de uma forma diferente. Outra coisa que nós precisamos entender, irmãos, que todas as pessoas, elas são diferentes e elas reagem de uma forma diferente. Elas aprendem de uma forma diferente. Então nós precisamos ter sabedoria e paciência, irmãos. Vai haver discípulos, irmãos, que eles vão estar sempre prontos, eles querem estar sempre ali. Mas tem discípulos, irmãos, que muitas vezes dizem, não, eu estou cansado, eu quero dormir, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero hoje estar aí no discipulado, eu não quero hoje estar no pequeno grupo. Mas sabe uma coisa, irmãos? Nós não podemos desistir dessas pessoas. Nós temos de ter paciência. Nós precisamos investir o nosso tempo, o nosso conhecimento. É algo, irmão, que você vai enfrentar.
E você precisa se começar a preparar para isso. Existe, ou melhor, eu quero falar sobre 4 coisas que nós precisamos de aprender quando nós nos propomos a discipular alguém. O primeiro ponto, irmãos, é que para nós sermos verdadeiros discipuladores, gerar um verdadeiro discípulo leva tempo. Irmãos, às vezes nós pensamos, porque nós vivemos no tempo do fast food, tudo é muito rápido. E nós entendemos que muitas vezes gerar discípulos também tem que ser assim. Mas leva tempo. Às vezes esperamos que novos convertidos, crentes que acabaram por nascer filhos espirituais, eles já sejam maduros. Que eles tenham atitudes de alguém que já cresceu e já amadureceu. Isso não funciona, irmãos. Eu já vi situações, irmãos, de pessoas que aceitaram a Cristo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas depois, irmãos, passam-lhe o microfone para as mãos e muitas vezes aquelas pessoas, elas pensam que aquele discípulo já está pronto para pregar. Muitas vezes elas pensam que aquele discípulo ele já tem o conhecimento suficiente para poder levar a palavra àquelas pessoas que precisam. Mas sabe uma coisa, irmãos? Muitas vezes o que nós estamos a fazer é enviar as nossas ovelhas, enviar, Senhor, os nossos discípulos para o meio do fogo. E muitas vezes essas ovelhas, elas se queimam, irmãos. Elas ficam feridas. Muitas vezes essas ovelhas, irmãos, elas se retraem de uma forma que elas não querem mais continuar. Eu não sei se você já viu alguém que se queimou. Alguém que passou, por exemplo, por um incêndio e a sua pele ela foi queimada. Muitas vezes o seu cabelo foi queimado. E sabe uma coisa, irmão? Essas pessoas, elas ficam traumatizadas para o resto da vida. Essas pessoas, muitas vezes, irmãos, elas sentem vergonha. Elas sentem que precisam ficar isoladas. E muitas vezes, irmãos, quando nós levamos os nossos discípulos, irmãos, para situações que eles não estão preparados, muitas vezes nós estamos a gerar traumas na vida destes discípulos. Então nós, como discipuladores, nós como pastores dessas ovelhas, nós precisamos ter esse cuidado e esperar que essa ovelhinha, ela tenha tempo para crescer, ela tenha tempo para amadurecer. Amém, irmãos? Como crianças, precisamos, assim como crianças, precisamos fornecer a eles alimentos adequados. Irmãos, você não pode esperar, irmão, que uma criança espiritual que acabou de nascer agora, ele já comece a comer um alimento sólido. Não, irmãos. Ele tem que ter o alimento apropriado, não é? 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2 diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tão pouco, ainda agora podeis. Amém? O que é que esta palavra está-nos a dizer, irmãos? Exatamente aquilo que eu disse anteriormente. Que nós precisamos entender qual é a fase que os nossos discípulos estão. E mediante a fase que eles estão, é o tipo de alimento. E nós não precisamos de apressar o crescimento. Sabe porquê? Porque se nós pulamos etapas, lá na frente, o seu discípulo, a sua ovelha, ela vai sentir isso. Amém? Um verdadeiro discipulado existe esforço, irmãos. Existe esforço. Se um jovem cristão, irmãos, alguém que nasceu de novo, ele não está a se desenvolver normalmente, então é necessário questionar as pessoas que estão à sua volta, os cristãos maduros que estão à sua volta, a palavra que ele está a receber, o alimento que ele está a receber. Amém? Isto porquê, irmãos? Porque vejam o exemplo de Paulo, Pedro, Tiago, Jesus. O discipulado exigiu muito trabalho de Deus, muita dedicação. Então, se você quer ser um discipulador, você precisa entender, você precisa se preparar para que, quando você começar essa etapa na vida de alguém, isso vai exigir muito trabalho para si. Não é algo que você diga assim, eu faço num dia ou 2. Não, irmãos, é uma dedicação que você precisa fazer. Não só por um período de tempo, mas para o resto da sua vida. Sabe uma coisa, irmãos? Deus ele não está interessado em que você ganhe 100 ou 200 ou 300 pessoas. Mas Ele está interessado que você faça discípulos
1, 2, 3, 4, 10, 20, de acordo com a sua capacidade, com aquilo que você dá conta de cuidar, irmãos. Aqui o segredo é saber cuidar bem, estar presente, renovando as forças, irmãos. Muitas vezes, quando nós estamos a trabalhar com as nossas ovelhas, muitas vezes elas consomem a nossa energia, muitas vezes, irmãos, nós ficamos cansados. Mas sabe uma coisa? A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. E é isso que você precisa de colocar no seu coração, colocar na sua mente. Eu vou trabalhar em prol do reino, investindo em discípulos. Eu vou ser renovado a cada manhã. Deus me dará uma nova alegria, me dará um novo tempo para que eu possa cada vez mais investir. Amém? Quarto, o verdadeiro discipulado é gratificante. Por mais doloroso e difícil que o verdadeiro discipulado possa ser, ele é grandemente gratificante. Irmãos, quando nós investimos todo o nosso tempo em vidas, quando nós investimos tudo aquilo que nós somos para gerar filhos espirituais, nós vermos eles crescer é algo gratificante. Ver eles a gerarem outros filhos é algo gratificante. É gratificante ver a transformação de alguém e ver que Deus nos usou para que essa vida seja transformada. Eu não sei se você alguma vez já experimentou isso na sua vida. Se você não experimentou, irmãos, eu quero que você hoje determine no seu coração: eu vou fazer discípulos. Eu vou ser uma influência na vida daqueles que Deus colocou na minha vida para eu cuidar. Irmão João, 3 João 1,4 diz assim: não tenho maior alegria, maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Este é um ponto, irmãos, que nós devemos glorificar. Ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Qual é a verdade aqui que esta passagem está a falar? É no Evangelho. O Evangelho verdadeiro. Irmãos, hoje nós vivemos uma realidade que muitas vezes o Evangelho que é pregado, a palavra que é pregada, irmãos, ela não é totalmente verdadeira. Muitas vezes nós colocamos acessórios, muitas vezes, irmãos, são colocadas palavras que deveriam ser dadas, mas não são. Irmãos, existem temas hoje que não são abordados mais, porque não são convenientes, porque as pessoas não gostam. Sabe uma coisa, irmãos? Se você quer gerar filhos espirituais saudáveis, você precisa de tocar nos pontos que eles precisam de ouvir. Nós, como pais, nós precisamos de educar os nossos filhos. Quando você vai para a Bíblia, irmãos, você não pode esconder nada. Pecado é pecado sempre, irmãos. Mentira é sempre pecado. E nós, como filhos verdadeiros, que nós queremos agradar a Deus, o nosso Pai, irmãos, nós precisamos pregar a palavra, pregar o Evangelho, independentemente se a pessoa gostar ou não gostar. Nós precisamos ter uma igreja que prega o verdadeiro Evangelho. Eu não sei se essa é a sua vontade, se você tem vivido isso na sua vida. Eu tenho falado com várias pessoas, nós temos incentivado a igreja a buscar na palavra. E nós temos visto, irmãos, muitas pessoas a nos dizerem assim: eu pensava que isto era de uma outra forma. Eu nunca tinha pensado dessa forma, irmãos. E não somos nós que estamos a influenciar a vida dessas pessoas com as nossas palavras. Mas nós queremos, Pai, que é o Espírito Santo, está a trazer revelação, está a abrir os olhos do povo, está a abrir os olhos das nossas ovelhas. Mas para isso, irmãos, você e eu, nós precisamos buscar na palavra de Deus. Nós precisamos de nos dedicar cada vez mais. Então hoje, irmãos, se você quer ser uma pessoa influente na vida dos seus discípulos, se você quer ser um discipulador, e irmãos, às vezes as pessoas pensam que o discipulador é alguém que anda ali com um chicote a controlar a vida da pessoa, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo. Não, irmãos, um discipulador é alguém que dá a vida por alguém.
Um discipulador é alguém que está presente para cuidar dela nos momentos difíceis. É alguém que se levanta às 2, 3 da manhã para ir em socorro da sua ovelha, ou ir em socorro daquela pessoa que nós decidimos nos entregar por ela. Jesus, Ele fez isso por mim, Ele fez isso por si. E nós, irmãos, precisamos fazer exatamente a mesma coisa. Se você não está disposto a isso, irmão, então você ainda não é um discípulo. Você simplesmente é alguém que frequenta uma igreja. Então nós, hoje, eu e você, nós precisamos tomar essa decisão. Eu quero ser alguém que vai gerar filhos espirituais. Você quer fazer essa decisão hoje? Se você quer fazer essa decisão hoje, eu te quero convidar a curvar a sua cabeça em onde você está. Que nós possamos fazer uma oração juntos. Abra a sua boca. Diga assim: Deus, eu quero gerar filhos. Senhor, dá-me filhos. Peça. Senhor, no nome de Jesus. Nesta hora, Pai, eu quero orar junto com os meus irmãos, Pai. Em primeiro lugar, Pai, quero pedir perdão, Senhor. Todas as vezes, Pai, que nós perdemos a oportunidade de nós sermos influência na vida de alguém. Pai, eu quero pedir perdão por todas as vezes, Senhor, que nós simplesmente estivemos a fazer, mas nós não fomos discípulos. Pai, perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes nós não entendemos o verdadeiro Evangelho. Perdoa-nos muitas vezes, Pai, porque nós não estamos a fazer a Tua vontade. Pai, hoje eu oro, Senhor, junto com os meus irmãos, para que um novo tempo, Senhor, comece nas nossas vidas. Oro, Pai, para que o Senhor possa gerar filhos espirituais. Senhor, dá-nos um filho hoje. Senhor, dá-nos um filho, Pai, para nós cuidarmos, para nós educarmos, para nós estarmos presentes na sua vida, nós vermos crescer. Jesus, Pai, gera esse amor, Pai, pelas vidas, gera esse amor pelas almas, Jesus. Tantas pessoas, Pai, hoje estão perecendo aí no mundo, Pai, sem um pai espiritual, sem uma mãe espiritual. Senhor, que nós como cristãos, Pai, a gente possa acordar, Pai, para a realidade que nós precisamos ir e fazer discípulos, Pai. Essa responsabilidade, Pai, é minha, é dos meus irmãos, é algo que é coletivo. Senhor, não deixes, Pai, que a Tua igreja pare de crescer. Pai, eu oro agora para que o Senhor venha remover, tirar todo o espírito de esterilidade dentro da igreja, da vida dos meus irmãos. Pai, eu quero profetizar vida. Senhor, que nós possamos ser os geradores, Pai, de filhos espirituais. Dá-nos a sabedoria, dá-nos o amor, dá-nos a capacidade também, Pai, de nós podermos cuidar dessas pessoas. Senhor, nós não queremos ser mais frequentadores de uma igreja. Nós não queremos mais somente estar presente, sentados, mas nós queremos ser ativos. Nós queremos, Pai, nos preparar, Pai, para cuidar daqueles que precisam. Espírito Santo, visita, Senhor, cada casa, visita agora cada pessoa, Deus. Gera, Pai, em nós esse sentimento, esse desejo de gerarmos filhos, Pai. Senhor, sem Ti, Pai, nada somos. Senhor, nós queremos cada vez mais ser cheios da Tua presença.
Enche-nos, Senhor, com a tua presença. Cada dia mais e mais, Deus. Senhor, que nós possamos ir, Senhor. Ir, pregar o Evangelho, fazer discípulos, gerar filhos, Pai. Mudar esta geração, mudar, Senhor, o lugar onde nós estamos, Pai. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque eu sei que ela não vai voltar vazia. Hoje, Pai, vidas estão a ser transformadas. Hoje, Pai, pessoas começaram a ver de uma forma diferente o que é o Evangelho, o que é o cristianismo. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Pai, pela tua revelação. No nome de Jesus. Amém.